Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. É uma leitura um tanto consistência. Os irmãos vão se assentar durante a leitura. Amém? Livro de Josué. Todos abriram? Glória a Deus. Josué capítulo 2. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel a espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram a espiar a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram a mim, porém não sabiam de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram aqueles homens. E após eles depressa eu alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao terraço, ao eirado, e os tinham escondido entre as canas do linho, porque pusera em ordem o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vales. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu ao eirado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que por favor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e que fizeste subir dos reis dos amorreus a Sidom e a Gog e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é acima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, juro e peço-vos pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, também usarei de misericórdia para com a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tenho, e de que livrareis as nossas vinhas da morte, nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então os fez descer os espias por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste julgamento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeres descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. E será, pois, que qualquer sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a vossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos obrigados neste juramento e ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu eles e foram. E ela atou o cordão de escarlata sobre a janela. Foram-se, pois,
e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a José, filho de Nun, e contaram-lhe tudo o que aconteceu. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado esta terra em nossas mãos, pois até os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas é um texto conhecido de todos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre vitória. E quem não gosta de vitória? Quem não quer vitória? Só que hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, como alcançar uma vida de vitória. Porque é o que mais se prega hoje. Vitória, prosperidade, né? Ser vencedor. Tudo isso a palavra de Deus nos garante. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o que é preciso para ter uma vida de vitória. E é claro, quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê um passo de fé. Todo mundo conhece a história de Josué e os espias. Na primeira vez que eles foram espiar a terra, vocês lembram? Eram 2, Josué e Caleb. Todos plantaram medo no povo, mas Josué e Caleb foram corajosos. E agora, a história se repete mais uma vez. E quem está aqui? Josué. Só que não é sobre Josué que eu quero falar, não. Não é sobre Josué. Eu quero falar sobre Raabe. Quero falar sobre Raabe, porque quando a gente lê um texto desse, principalmente no livro de Josué, a conquista da terra prometida, a figura central, com certeza, sim, é Josué nesse contexto. Só que, irmãos, a vitória não está limitada a um ou a outro, ou a um grupo de pessoas. Não. A vitória pertence a todos. Mas para que possamos alcançar a vitória, tem alguns passos que nós, como cristãos, devemos seguir. Só que veja só, o caminho da vitória está para todos. Para todos. Todos que querem trilhar o caminho da vitória vão trilhar, independente de serem cristãos ou não. Só que no final, mesmo que ele não é cristão, no final ele encontra a vitória. Só que a vitória, ela não está simplesmente no esforço humano, como se nós tivéssemos poder para fazer alguma coisa. Não. Ela é sempre dada por Deus. Só que para alcançarmos a vitória, nós temos que tomar algumas atitudes. Temos sim. A vitória vem de Deus. E única e exclusivamente de Deus. Só Ele dá a vitória. Mesmo quando o ímpio prospera, essa vitória vem de Deus. Só que eu não vou entrar nesse parênteses agora, porque é um outro tema. Só que a vitória, ela sempre vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por que eu disse que eu quero falar sobre Raabe aqui agora? Porque sempre que a gente vai falar sobre vitória, nós lembramos dos grandes personagens bíblicos. Nós lembramos dos patriarcas. Lembramos de Abraão, que teve vitória sobre aqueles reis. Lembramos de Davi. E lembramos de muitos outros que tiveram vitórias em nome de Deus. Só que hoje eu quero falar de Raabe. Por quê? Porque Raabe, ela teve atitudes que nós cristãos temos que ter.
no dia a dia e às vezes não temos. Vejam só, não estou falando da vida de Raabe, que aí também é uma outra circunstância, é um outro tema. Não estou falando da vida de Raabe. Eu estou falando do que trouxe a vitória a Raabe. E, irmãos, pasmem, ao lermos a Bíblia, nós entendemos que Raabe alcançou a sua vitória pela fé. Mas como, irmãos? Inclusive, é um tema que eu não quero entrar propriamente dito nele, porque é o próximo capítulo da exposição que o pastor está fazendo no livro de Hebreus. Mas a Raabe, ela teve sua vitória pela fé. E quem foi Raabe? Raabe morava em Jericó, ela era uma prostituta, inclusive no termo grego, é o termo lá que fala, eu até anotei aqui, mas eu não sei falar inglês, mas é chitovish, nem sei se é assim que fala, né? Mas se não for, me perdoe, quem está ouvindo aí conhece a língua grega, né? No hebraico, não, no grego, desculpa, falei hebraico. Só que, o que ela estava fazendo ali? Por que ela estava ali naquele cenário? Por que ela estava ali naquele momento? Quem era Raabe? O que ela fazia? Onde ela morava? Raabe, ela morava, a casa dela era sobre os muros de Jericó. Antigamente os muros, irmãos, das cidades fortes, não eram muros igual a gente tem aqui em casa, né? Dá um exemplo, a muralha da China, os irmãos conhecem? Os muros eram largos, extensos, dava para andar de cavalo em cima dos muros, né? E tinha as pessoas que faziam as casas sobre o muro, nos cantos dos muros, né? Subindo as laterais dos muros, tinham casas também. E a casa de Raabe era ali. Raabe, alguns estudiosos dizem que ela era vendedora de alimentos no comércio local ali, em Jericó. Embora tenha outros, né, como José, que menciona que a casa dela ela era um prostíbulo, né? Só que assim, são ideias que os historiadores, né, dizem, mas não se tem certeza. Dizem que ela alugava quartos também, enfim. Só que nós podemos ver aqui, irmãos, que Raabe, não só Raabe, como todos, já conheciam o Deus de Israel. Já sabiam da fama dos judeus. E já sabiam da fama do Deus de Israel. Eles já conheciam. No texto que a gente leu aqui, está bem claro. Até no 11 diz assim, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Então veja só, todos eles já estavam atemorizados, porque Israel vinha crescendo no deserto, vinha se desenvolvendo como um leãozinho, assim como diz a palavra de Deus. Israel já estava forte. Por quê? Porque Israel, nessa época, está sendo liderado por Josué, estava no caminho de Deus. E Deus fazia Israel prosperar. E era fato que Israel ia tomar Jericó. Só que Raabe, veja só, não é simples o que ela fez. Hoje, nós lendo a história, ouvindo a história, a gente acha que é simples, mas não é simples o que ela fez. Raabe fez o que nós, irmãos, como cristãos, temos que fazer todos os dias. Tá? Para obter a vitória, o primeiro passo, nós temos que correr o risco. E ninguém quer correr o risco. Ninguém quer correr o risco. Se você ler aí no capítulo 1, diz assim, Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 homens a espiar a terra, dizendo, ide reconhecer a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, por aqui, os irmãos já começam a entender a história. Por que eles dormiram ali e eles chegaram na casa dela? Por quê? Porque a casa dela já estava ali sobre o muro. Se a casa dela fosse bem no meio da cidade, eles não iam chegar até a casa dela. Então, a casa dela já estava ali. E eles foram até a casa dela. Mas veja só que esses espias,
Eles correram o risco. Eles aceitaram correr o risco. E Raabe também correu o risco junto com eles. E esse foi um dos passos que tornou Raabe vitoriosa. Uma outra coisa também, irmãos, nós vamos seguir o texto aqui, para a gente não sair do texto, a gente já se ater a ele, porque é muito simples para se ter a vitória. Só que são passos que nós não seguimos no dia a dia, que nós devemos seguir. O segundo passo que Raabe seguiu, segundo as Escrituras, foi ter atitude. Raabe teve atitude, irmãos. E nós, em muitos momentos, devemos ter atitude. Devemos ter ousadia, mas não temos. Não temos atitude, não temos ousadia. E para ser cristãos, irmãos, é necessário que nós tenhamos ousadia. É necessário. Se a gente olhar aqui no versículo 4, diz: porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Ela teve atitude. E a atitude é importante para a vitória. Só que, irmãos, não só atitude, não só correr o risco, acima de tudo, nós como cristãos temos que seguir um terceiro passo, que é gastar tempo. Gastar tempo e gastar energia com isso. Vejam só, aqui a história está aqui citada num tom bem polido, mas vejam só, os soldados foram atrás dos espias, porque o rei ficou sabendo, chegou diante da casa de Raabe. Imagina o medo que ela ficou. Imagina, ela ficou tremendo as pernas. É que muitos detalhes não vai estar escrito aqui, mas acredito eu que ela ficou apavorada. Ela ficou apavorada. E em muitos momentos de nossas vidas, irmãos, nós também ficamos apavorados. Ou seja por uma doença, ou seja por um problema financeiro, problema com os filhos, problemas com o cônjuge, problemas no emprego, na faculdade, qualquer tipo de problema. Nós nos vemos em aperto, nós vemos em uma situação embaraçosa. Porém, nós não temos atitude, porque não queremos correr o risco, e automaticamente não gastamos tempo e energia com isso. Raabe, ela ficou com medo, ela ficou apavorada, só que ela teve atitude, e essa atitude fez com que ela gastasse tempo com isso. Irmãos, isso é um tapa na nossa cara. Pelo menos eu me envergonho. Por quê? Porque Raabe, ela tinha os afazeres dela, só que ela gastou tempo escondendo os espias. Ela teve energia para enfrentar os soldados. E é coisa que nós não temos. Quanto tempo a gente gasta com o Senhor? Quanto tempo a gente gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo a gente gasta orando? Quanto tempo a gente gasta jejuando? Quanto tempo a gente gasta meditando na palavra do Senhor? Quanto tempo a gente gasta se entregando a Deus? Mas não, nós ficamos presos aos nossos afazeres. É casa para limpar, é tanque para soldar, é peça para buscar, é carro para arrumar, é sofá para consertar, é empréstimo para fazer em banco, é cliente para atender. Tudo isso a gente tem tempo, porque Raabe também tinha uma profissão, mas ela gastou o seu tempo com a obra do Senhor. Ela gastou o seu tempo fazendo o que agradava a Deus. Isso para nós é uma vergonha, porque quanto tempo a gente gasta durante o dia com o Senhor? Quanto tempo a gente gasta com as coisas do Senhor? Quanto tempo a gente gasta com as coisas de Deus? Ah, irmão, mas você não conhece minha vida, você não conhece minha rotina, você está falando aí, mas não sabe de nada. Eu levanto 5 horas da manhã, tenho que cuidar das crianças, eu tenho que ir para o serviço, meu serviço é desgastante, eu não tenho tempo nem para almoçar direito, eu só vou com um pouquinho, vou numa marmita, escovo o dente e volto a trabalhar, chega no final da tarde, eu tenho que pegar o ônibus correndo, aquele ônibus lotado, suado, cheio de servente pedreiro, cheio de trabalhador, cheio de
cheio de tudo quanto é tipo de gente que está suando e fedendo, eu estou ali no meio, e daqui a pouco eu vou para a faculdade, eu chego tarde em casa, eu vou pegar o ônibus está lotado, eu chego tarde em casa quase meia-noite, está quase na hora de dormir, eu vou pegar um prato de comida para comer, acabo dormindo em cima do prato porque estou muito cansado, para no outro dia começar tudo de novo. Então você não sabe o que você está falando, você não conhece a minha vida. Veja só, irmãos, todos nós, desde o jovem aos mais velhos, desde o trabalhador ao aposentado, todos nós temos afazeres. Engana-se aquele que diz: mas você não trabalha, você fica em casa o dia inteiro, irmãos. Uma coisa para vocês: serviço de casa é mais pesado do que qualquer serviço. Uma vez eu fui ajudar a Jennifer ali um pouquinho, aí começou com uma dor nas costas, e aí a mão e o pé e doía, e a cabeça doía, e aí eu lá lavando o louça e as costas assim, daqui a pouco eu lavava com a outra mão aqui. Vejam só, irmãos, todos nós temos as nossas dificuldades. Só que podemos sim gastar tempo com o Senhor. De que forma? Você está lá lavando a louça? Louve o Senhor. Entoe hinos ao Senhor. Você está passando pano no chão? Ore ao Senhor. Você está ali no teu trabalho? Você não pode cantar? Você não pode orar? Eleve os teus pensamentos ao Senhor. Porque vejam só, irmãos, fazer a obra de Deus não é simplesmente estar na igreja, fazer evangelismo ou cair de joelho. Não. Estar conectado com o Senhor a todo tempo, a todo momento. Estar conectado com o Senhor. Podemos fazer isso. O ônibus está lotado, está cheio de gente. Fecha o olho, clama ao Senhor. Se nós quisermos, nós podemos gastar nosso tempo com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque o Senhor mora dentro de nós. Ele está aqui dentro do nosso coração. Ele vai ouvir o teu pensamento. Você não pode orar em voz alta? Ore em pensamento. Você não pode louvar ao Senhor em voz alta porque o momento agora não permite. Porque vejam só, não é porque eu sou cristão, tem que adorar a Deus, eu vou sair cantando em todos os lugares, porque tem lugar que não cabe. Às vezes está numa reunião, às vezes está na sala de aula, você não vai sair cantando, tem que ter respeito. Mas eleve o teu pensamento ao Senhor, gaste o teu tempo com o Senhor, porque Raabe fez isso do jeito dela, mas ela gastou o tempo dela com o Senhor, e isso garantiu a ela a vitória. Amém? Um quarto passo que Raabe teve, que às vezes nós não temos também. Para tudo isso que eu falei, irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades é muito importante. Muito importante. E aproveitar a oportunidade, ela está totalmente ligada a gastar tempo e energia. Vejam só, Jesus Cristo de Nazaré, ele não nasceu na decantada Jerusalém, centro cultural do saber, não. Nasceu na desprezada Nazaré. Não nasceu no centro teológico do seu tempo, mas nasceu numa pequena cidade, na urdidura de uma fina pesada de uma carpintaria. E ele gastou 30 anos se preparando. Por quê? Porque no momento certo, em que ele teve a oportunidade, ele exerceu o seu ministério. E por apenas 3 anos, ele mudou toda uma história, mudou toda uma era, mudou a humanidade. Em apenas 3 anos. Mas para isso, ele gastou 30 anos de sua vida se dedicando, estudando. Jesus cresceu, irmãos, estudando assim como nós. Ele estudava as Escrituras, ele buscava Deus. Ou vocês pensam que simplesmente Deus fez assim? Estralou o dedo, agora meu filho sabe tudo. Não, ele também teve que se dedicar, ele também teve que correr o risco, ele teve que ter atitude, mas ele aproveitou a oportunidade. E no tempo certo, ele salvou toda a humanidade.
Paulo, assim que ele se converteu, ele tentou subir para Jerusalém, mas os discípulos não aceitaram ele. Ele foi para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia. E ali ele gastou os seus 3 anos se dedicando ao Senhor. Depois ele voltou, ele foi expulso, e ele voltou para Tarso e ficou mais 14 anos. Na verdade, vamos falar mais de 10 anos, porque alguns dizem que é 10, 12, 14 anos, ninguém sabe o certo. Mas pelo menos mais de 10 anos ele ficou em Tarso, gastando ali o seu tempo com o Senhor. E no momento certo, ele aproveitou a oportunidade. Outro também que aproveitou a oportunidade foi Davi. Davi aproveitou a oportunidade. No momento em que a nação estava em guerra, a nação estava sendo desafiada pelos filisteus. Os filisteus tinham um soldado que todos temiam e tremiam diante dele, que era Golias. Mas Davi, ele soube aproveitar a oportunidade. E ele disse: eu irei e pelejarei contra esses filisteus. E o que isso garantiu a ele, irmãos? Uma vida de vitória. Aqui no capítulo 12, no versículo 12, está escrito assim, veja só, Raabe aproveitou a oportunidade. Olha o que ela disse. Ela já fez tudo que tinha que fazer, escondeu os espias, depois ela disse: agora, pois, jura-me, peça-nos. Ela pediu para eles jurarem pelo Senhor. Veja só, irmãos, isso é importante. O que Raabe diz aqui, agora, pois, jura-me, peço-vos pelo Senhor, Esse é um dos, não é o, mas é um dos motivos de o nome de Raabe estar escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Porque ela acreditava no Senhor. Porque ela cria num Deus que não era o seu Deus, mas ela acreditava no Senhor. Por quê? Porque ela conhecia os feitos do Senhor, ela sabia o que o Senhor fazia pelos israelitas, e isso foi imputado em justiça. Veja só, irmãos, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Jesus Cristo, sabemos o que Ele pode fazer e o que Ele tem feito por nós, mas às vezes nós não temos a mesma confiança de Raabe. Veja, o texto aqui é claro que Raabe não confiava simplesmente na palavra dos espias. Ela fez eles jurarem pelo Senhor. Por quê? Porque ela sabia que o Senhor sempre honrava as suas palavras. E nós, irmãos, nós não só sabemos, como nós temos certeza disso, mas às vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos Deus. Às vezes nós vivemos como se Deus não fizesse nada por nós. Às vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos confiança em Deus. E Raabe, que além de ser uma prostituta, servia a outros deuses, ela confiava em Deus, no Deus de Israel, que hoje é o nosso Deus. E às vezes nós não confiamos. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, o que nós fazemos? Nós não confiamos em Deus. E Raabe confiou em Deus. E nós, sendo cristãos, devemos ter uma atitude superior de Raabe. Por que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e nós sabemos tudo que Deus pode fazer. E Raabe, ela aproveitou a oportunidade, ela disse: peço, pois, jurem pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, vós também usarei de misericórdia para com a minha casa, para com a casa de meu pai, e dai um sinal seguro. Vocês estão entendendo, irmãos? Vejam que as atitudes de Raabe são atitudes que nós também devemos ter. E muitas vezes nós não temos. Nós não temos a mesma atitude. Nós não queremos correr risco. Nós não temos atitude. Nós não queremos gastar energia, gastar tempo. E automaticamente nós não aproveitamos as oportunidades. Deus dá oportunidade a todo momento, para todos.
mas nós não reconhecemos, nós não conseguimos enxergar isso. Nós vemos um problema e nós não conseguimos enxergar que naquele problema há uma oportunidade de Deus agir em nós, de Deus nos ensinar. Ali há uma oportunidade de crescermos, há uma oportunidade de aprendermos algo novo, há uma oportunidade de mostrarmos que nós confiamos no Senhor. Mas nós não fazemos. Mas Rabi fez. E isso garantiu a ela o quê? Uma vida de vitória. Porque no final ela teve vitória. Rabi teve vitória. Irmãos, um quinto passo que é muito importante, que às vezes nós não temos também, é determinação. Nós cristãos temos de ser determinados. Nós temos de ter determinação. Porque Raabe estava determinada a ter a vitória. Raabe estava determinada a ter a vitória. Nós temos grandes exemplos de grandes homens da Bíblia. Podemos citar vários. Por exemplo, Daniel. Daniel, ele determinou não se contaminar com os manjares do rei. E ele foi até o fim. E ele desceu até a cova dos leões. Por quê? Porque ele teve firme a sua determinação. Os três irmãos que desceram a fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na verdade o nome deles é Misael, Ananias e Azarias. Porque esses foram os nomes que deram para ele, Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas o nome deles eram Misael, Azarias e Ananias. Esses três jovens, eles determinaram o que, irmãos? Eles determinaram não se curvar perante a estátua do rei Nabucodonosor. Eles determinaram não se curvar. E o que eles fizeram? Eles não se curvaram. Por quê? Porque eles tiveram firme a sua determinação. Nós cristãos, irmãos, nós temos que determinar. Ô irmão, o que é isso aí? Que palavra é essa aí? Não, o que é isso? Isso aí é pregar por aí, não. Não importa a forma como é pregado isso por aí. Não estou falando do que é pregado por aí. Eu estou falando que o cristão tem que ter determinação em tudo que vai fazer. O cristão tem que ser certo daquilo que ele quer. O cristão não pode se curvar diante de estátua nenhuma. O cristão não pode se curvar diante de Deus algum, mesmo que isso lhe ofereça uma oportunidade de ser morto. Ninguém quer, né, essa oportunidade. Mas a determinação do cristão tem que ser firme. Vejam só, irmãos. Vamos citar o maior homem de toda a história, que é um Deus que salvou nossas vidas. Jesus Cristo de Nazaré. Ele teve determinação. Ele teve determinação. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que ele disse: todavia, seja feita a tua vontade. O que ele disse? Estou determinado a morrer. Estou determinado a salvar toda a humanidade. Estou determinado a ir àquela cruz. Estou determinado a derramar o meu sangue. E isso é determinação. Irmãos, nós temos que ter determinação. O que você quer fazer? Pensa aí. Tem alguma coisa que você quer fazer? O que te impede? É o medo? Você não quer correr risco? Te falta atitude? Não quer gastar teu tempo? Não quer gastar energia? Você quer o quê? Você quer ficar dormindo? Irmãos, nós temos de ter determinação. A determinação nos garantirá a vitória. Por quê? Porque para ter determinação é necessário que imitemos a quem? A Jesus Cristo de Nazaré. Mas como é isso, irmãos? Vocês querem saber como é isso? Estudem o livro de Atos. Leiam as 13 epístolas paulinas, que aí vocês vão entender o que é determinação. Aí vocês vão entender o que é seguir Jesus Cristo. O que é ter determinação assim como Cristo teve. Porque
Paulo passou por tudo isso. No final, ele morreu. Pobre, sozinho, lá no alto de uma masmorra mamertina em Roma, onde dali, provavelmente ele saiu para o seu martírio. Ele perdeu sua vida por amor a Cristo, mas ele foi determinado. Ele sabia o que ele queria, ele tinha determinação. A sua vida não foi ao léu, a sua vida não simplesmente aconteceu. Irmãos, não deixe a tua vida simplesmente acontecer. Pare de simplesmente viver. Não viva por viver. Tenha determinação, tenha força, tenha garra, tenha fé. Só assim nós iremos alcançar uma vida de vitória. Mas para tudo isso, irmãos, é necessário que nós também tenhamos uma coisa, que seria aí o sexto passo para se alcançar uma vida de vitória. Nós temos de ter coragem. Quando Davi chegou diante de Saul e disse: eu subirei contra o filisteu, Davi mostrou que ele tinha coragem. Quando Raabe escondeu os espias, ela mostrou que ela tinha muita coragem. Por quê? Porque ela estava determinada a alcançar uma vida de vitória. Se nós não tivermos coragem, irmãos, nós não vamos alcançar uma vida de vitória. Se nós não tivermos coragem, a nossa vida não vai para frente. Mas veja só, irmãos, mas eu tenho sangue de Jesus sobre a minha vida, né? Eu vou ser salvo. Claro, sim, você vai ser salvo. Porque a salvação não vem das obras. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo. Porque, como diz lá, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Por ela, Raabe alcançou a vitória pela fé. Mas veja, irmão, se pela fé eu sou salvo, então para que eu ficar com muita coisa, sabe? Porque salvação não vem das obras. Não, realmente, não vem das obras. Para ser salvo, irmãos, só precisa de uma coisa: crer no Senhor Jesus Cristo. O que Jesus disse lá para Zaqueu? É apenas crer. A salvação vem pelo crer. Porque Paulo fala da fé, da qual inclui Raabe e muitos outros. E Tiago fala das obras. Então, se você é salvo, não é pelas obras, eu não preciso fazer nada, eu não preciso correr o risco de nada, não preciso ter atitude de nada, eu não preciso aproveitar a oportunidade nenhuma. Para que ter determinação se eu estou salvo mesmo? Irmãos, Deus te deu a salvação. Jesus Cristo morreu por nós. Só que, se você trilhará uma vida de vitória ou não, isso vai depender unicamente de você. Porque vejam só, Paulo foi salvo, assim como aqueles irmãos que também não evangelizavam, não faziam nada, criam Jesus, também foram salvos. Então vejam só, a questão não é essa, se você é salvo ou não, a questão é, você quer ter uma vida de vitória, você tem que seguir esses passos, você tem que ter determinação, você tem que aprender a correr o risco, você tem que aprender a ter atitude, gastar tempo e energia com a obra de Deus, você tem que ser determinado, ou senão, você vai viver uma vida meio com todos os dias, e é isso que você quer para a tua vida? Irmãos, a vitória não tem a ver com inteligência, a vitória não tem a ver com estado intelectual, a vitória não tem a ver com dinheiro, não tem nada a ver com nada disso. Para com esse negócio de, ai meu Deus do céu, eu queria ser isso na vida e não fui, queria ser aquilo outro e não fui. Para com isso.
Um cristão não tem que se preocupar com isso, não. Porque a vida de vitória do cristão não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com vida financeira. Não tem nada a ver com isso. O que se pregam por aí é um evangelho falso, que não é o evangelho de Cristo. Porque se fosse, Paulo não tinha morrido velho, pobre, tudo surrado. Não tinha sequer uma cama para dormir, porque ele disse para Tiago lá, no livro de Tiago: quando vieres, passa na casa de Carpo e me traz a capa que deixei lá, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Vejam só, ele não tinha sequer uma capa para se cobrir. Ele morria de frio. Então, se for colocar a vida de Paulo em contexto com as teorias que tem hoje de prosperidade, Paulo era um derrotado. Mas nós sabemos que não é assim, irmãos. Nós sabemos que Paulo correu risco. Ele mais do que ninguém correu risco. Ele mais do que ninguém teve atitude. Ele mais do que ninguém teve uma vida de vitória. Por quê? Porque ele gastou o seu tempo. Ele aproveitou as oportunidades de pregar o evangelho. Ele teve determinação. E a vida dele o levou a uma vida de vitória. Não importa se ele tinha muito ou pouco, porque o evangelho não se trata disso. Não se trata disso. Se você tiver o que comer e beber, estejam isso contentes, estejam com isso contentes, porque a vida de vitória não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com comida, com bebida, com riqueza. Não, a vida de vitória não tem nada a ver com isso. A vida de vitória é uma vida em Cristo. É uma vida em Cristo. E para ter tudo isso, irmãos, para correr o risco, ter atitude, gastar tempo, para aproveitar as oportunidades e ter determinação, para ter coragem, tem um último passo que nós temos que seguir. E que Raabe seguiu também, que era confiança. Até que ponto você confia no teu Deus? Até que ponto você confia naquilo que Ele pode fazer na tua vida? Até que ponto você confia em que Ele pode resolver os teus problemas? Seja ele qual for. Mesmo na área material, Deus pode resolver tudo. Só que eu te falo uma coisa. Isso me envergonha porque Raabe, que não fazia parte dos hebreus, que não adorava os deuses hebreus, ela teve confiança. Ela confiou num Deus que nem dela era. Raabe, a prostituta, confiou. E nós, irmãos? Esse problema que você enfrenta, você já entregou na mão de Deus? Você já contou para o Senhor: oh Deus, me ajuda. Você confiou no Senhor? O problema é que às vezes a gente finge que confia no Senhor. A gente simplesmente finge que confia, mas nós não confiamos de fato no Senhor. Mas Raabe está aqui porque para nos mostrar o maior exemplo de confiança, porque ela confiou no Senhor. Versículo 21. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Veja só, ela confiou em quem? Nos espias? Não, ela confiou no Senhor. E ela não teve dúvida, irmãos. A confiança em Deus, na confiança em Deus não há espaço para dúvida. O que Raabe fez? Por ser uma pessoa que corre risco, por ser uma pessoa que tem atitude, por ser uma pessoa corajosa, por ser uma pessoa determinada, o que ela fez? Assim que eles foram embora, o que ela fez? Ela correu, colocou o cordão escarlata. Ela não ficou pensando, ela não ficou esperando. Não. Ela teve atitude. Não espere mais, irmãos. Não espere mais. Coloque diante do Senhor o teu problema.
Coloque diante do Senhor a tua aflição e confie nele, confie que ele fará. Amém. Mas confie de verdade, confie assim como Raabe confiou, porque no mesmo momento que os espias foram embora, ela foi lá e colocou o cordão escarlata. Isso significa o que? Que ela teve fé. Ela teve fé no Deus de Israel, ela teve fé não nos espias, ela teve fé que o Deus de Israel, o Deus daqueles espias, iam fazer com que eles cumprissem a palavra deles. Ela acreditou em Deus, ela teve fé. E às vezes isso falta para nós, irmãos. E veja que Raabe não viu tudo que a gente viu. A gente citou exemplos de Davi, Paulo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Estão muitos exemplos. Mas vocês sabiam que Raabe veio antes de todos eles? Vocês sabiam que Raabe não conheceu nenhum deles? Vocês sabiam que nem a história deles Raabe ouviu? E nós, irmãos, nós conhecemos a lei, os profetas, conhecemos a graça, conhecemos a vida dos apóstolos, sabemos tudo que todos eles sofreram. Nós temos muito mais bagagem que Raabe para poder confiar no Senhor. E a gente confia. Olha para dentro de você, irmãos. Realmente você confia no Senhor? Mas você confia de verdade mesmo? Ou você apenas disse que confia porque Raabe confiou? Raabe confiou de verdade. E no final, até parte da linhagem ela fez. Ela passou a morar com o povo de Israel. Raabe, ela correu risco, ela teve atitude, ela gastou seu tempo e energia, ela aproveitou todas as oportunidades, ela teve determinação e coragem. E tudo isso, irmãos, gerou nela confiança em Deus. A confiança que nós temos de ter. Amém. Os irmãos coloquem de pé. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele também teve tudo isso. E veja que Raabe não conheceu a Cristo, mas ela teve atitude que nós cristãos devemos ter. Os irmãos abaixam das cabeças, fechem os vossos olhos e pense, irmãos, reflita agora tudo que já se passou na tua vida, todos os problemas que você já enfrentou, todas as batalhas, todas as lutas. Você teve problema no relacionamento? Você teve problema na vida conjugal? Você teve problema com os seus filhos? Você teve problemas? O que você fez quando você teve esses problemas? Você colocou nas mãos do Senhor? Você se ajoelhou? Você disse, Senhor, eu sou o problema porque eu confio em Ti? Você disse isso, irmãos? Às vezes nós reclamamos e questionamos a Deus: por que está dando errado? Por que dá tudo errado? Por que nada dá certo? Irmãos, aprendamos com Raabe nessa noite. Aprendamos a correr o risco. Aprendamos a ter atitude, a gastar nosso tempo e energia com o Senhor. Irmãos, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Não é a vida que nos dá as oportunidades, não. Não é a vida, não. É Deus. É Deus. Às vezes nós pensamos, poxa, Deus, a vida dá tantas oportunidades. Não. Quem dá oportunidade é Deus. Deus dá oportunidades, irmãos. Temos que aproveitar as oportunidades. Temos que ter determinação e coragem. Vamos confiar no Senhor para que possamos desfrutar de tudo que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, ó Pai. Coloque amor em nosso coração, coloque fé, coragem, ó Pai. Coloque confiança em nossos corações, ó Pai. Dei calava série, canto, brilho, lavacá. Deus do céu, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim como Raabe teve atitude, ó Pai. Ensina-nos a ter atitude perante o Senhor, ó Pai. Ensina
chegar, ó Pai, aos teus ouvidos, as súplicas dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus. E nessa noite derrame do teu Espírito, ó Pai, sobre a nossa vida, Pai, derrame da tua vida sobre os nossos corações, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ter, ó Pai, a ousadia de entrar no Santo dos Santos, ó Pai, porque o Senhor Jesus nos concedeu isso, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha piedade de nossas pobres almas, ó Pai, ouve o nosso clamor e atende a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Despeça-nos em paz, Senhor, nos dê forças, ó Pai. Iremos enfrentar uma semana agora, uma semana de trabalho, uma semana de luta, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos garra, força, determinação, ó Pai, para que possamos ser luz, ó Pai, diante das trevas, ó Pai, para que perante a nós, ó Pai, o povo possa ver, o mundo possa ver que existe um Deus, ó Pai, porque Raabe via, ela acreditava e ela sabia que existia um Deus poderoso, um Deus que não nos ampara, um Deus que cumpre as suas palavras, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta e um Deus que garante a vitória. E foi o que ela fez, ela se apegou a esse Deus e ela teve a vitória. Senhor, dai-nos a vitória, Senhor, ensina-nos a trilhar o caminho para que possamos alcançar uma vida de vitória, Pai, uma vida de vitória perante o Senhor, ó Pai, uma vida de vitória que agrade a Ti, ó Pai, uma vida de vitória que glorifique o Teu nome, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, abençoe-nos, Pai. Leva-nos em paz até nossas casas, Pai. Guarda-nos, Senhor. E onde pisar a planta de nossos pés, ó Pai, que a coragem, que a determinação, que a atitude, que a confiança no Senhor nos acompanhe, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, não abandone o teu povo, ó Pai, porque nós acreditamos realmente no Senhor, ó Pai. Glorificado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Está encerrado.